Obrigado, mano. Valeu. Vou colocar os copos aqui, tá? Obrigado, mano. Quem ama o feio, belo lhe parece, né? Fala, galera, graça e paz. Quem tá cansado, levanta a mão. Quem tá cansado? Tem gente cansada, cara. A gente tá começando agora. Eu tava conversando com o Udi, a gente vai fazer uma vigília depois, né, Udi? Bora? Quem tá contente pra gente ter uma vigília aí daí? E aí, galera, todos bem? Todos animados? Que prazer poder estar aqui em família, né? Como é bom nós estarmos juntos e vermos o movimento da nova geração do MAG nos conectando hoje com várias igrejas e vários MAGs locais aqui nesse lugar tão especial. Eu queria primeiro, antes de tudo, que você pegasse o seu celular aí onde você está. Pega ele. Você vai fazer uma gentileza para mim. Para mim não, para o nosso time, né? E para você mesmo, que é a tua família. Você vai anotar um Instagram, ou você vai bater o QR Code do Instagram do @marcando a geração. Quem não segue ainda o @marcando a geração, por gentileza, o QR Code está disponível aqui. Você vai direcionar sua câmera e vai, a partir de agora, seguir o Instagram do Marcando a Geração Nacional. Amém? Vocês podem ajudar com isso? Ih, galera, amém, um amém ali, um amém ali. Cadê o ânimo, galera? Bora, vamos ou não? Bora, é isso aí, maravilha. Então adicionem já o @marcando a geração. Quero deixar um abração pro Toninho. Toninho lidera o MAG lá em Diadema. Toninho era para estar com a gente aqui, Udi. A Suzy e a Lua, né, a bebezinha, não passaram bem. Toninho tá lá cuidando da recuperação, que em nome de Jesus já aconteceu na vida delas. Toninho, um beijo, mano. Estamos sentindo sua falta aqui no nosso meio, mas sinta-se abraçado por nós aí, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo animado, ligado mesmo? Bora? Os caras me deram o desafio de fazer a última plenária e eu tô pisando aqui no lugar onde pisou tanta gente boa, muito melhor do que eu. Pedrinho veio, bagaçou, depois a Flávia veio, bagaçou, depois o Udi, tipo assim, veio o Messi, o Pelé e o Cristiano Ronaldo. Depois colocaram o Yuri Alberto pra fechar. É isso aí, mano, sem problema nenhum com o Yuri Alberto, até porque ele não tem feito muita coisa contra o meu time. Bora lá. Bora, Caleri. É isso aí, eu não tô de carro mesmo, então ninguém vai ter perigo de fazer nada com o meu carro lá fora, não tem problema. Galera, muito bom estar junto. Eu tenho alguns elementos aqui, e se eu ver alguém dormindo aí, se eu ver alguém moscando, eu vou chamar para subir aqui, para fazer essa dinâmica comigo, hein? Então é bom vocês estarem assim, ó. Nem que tiver com sono, sabe aquele desenho animado, o cara colocava um pauzinho aqui para ficar acordado assim, ó? Tá. Amém. Bora lá que eu não tenho muito tempo. De vida espero que sim, mas de plenária não, né? Amém. Segura aí, galera. A gente tá falando sobre o quê? Sobre o quê? Proclame. Nós estamos falando sobre a proclamação do Evangelho. Nós estamos falando sobre uma grande missão. A palavra diz que a salvação, nós somos salvos por intermédio, aliás, nós somos salvos pela graça. E essa graça, ela vem por intermédio de um canal. Qual que é o canal que traz a graça até nós? A fé. Então nós somos salvos pela graça por intermédio da fé. Ok, mas o apóstolo Paulo, ele diz, cara, como é que eles crerão se não há quem pregue? Ele escreve aos Romanos. E na verdade a fé, ela também vem por algum outro elemento. E o condutor, ou o caminho pelo qual a fé chega em nossos corações é a palavra. Então a palavra gera fé, a fé, ela permite que a graça nos alcance e através disso a salvação entra nas nossas vidas. Então existe sim a necessidade imediata e urgente de nós proclamarmos o Evangelho, porque quanto mais rápido nós fizermos, mais pessoas podem ser salvas através da palavra de Deus, através do Evangelho. O que é o Evangelho? Resumidamente, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De quem? Não, espera um pouquinho. Essa galera aqui que está respondendo, a galera aqui não está nem respondendo. A galera que está respondendo aqui, para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Amém. Ó, antes de tudo, eu tinha deixado anotado aqui, e eu cortei espaço. Antes de tudo,
como eu estou encerrando, né? Depois eu vim um tempo de adoração bem legal aqui. O Davi está com o time lá preparando um vídeo bem legal, então não percam, tem coisa legal para rolar ainda. Mas é a última plenária. Eu quero que você dê o seu melhor aplauso, mas calma. No final, eu vou fazer alguns agradecimentos. Aí no final, mano, você dá aquele aplauso para Jesus. Pode ser? Sim. Sim. É sim ou é vou nada? Qual que é? Hã? Sim. Então é sim. Vamos lá. Eu vou falar e o aplauso vai no final. Bora? Eu quero agradecer ao Pai. Porque muitas vezes a gente faz as coisas e o último que a gente agradece é Deus. Já perceberam? Ah, que legal que o cara foi, que legal que fulano veio, fulano falou bonitinho e tal. Mas a gente esquece de agradecer o Pai, né? Então eu quero agradecer o Pai que tem nos abençoado e permitido mais um encontrão, mais uma base regional do MAG, casa cheia, galera animada, cheia de vida, cheia de expectativa. Obrigado pelo que o Pai fez. Eu quero agradecer aos pastores sêniors de cada igreja de MAG local. Os seus pastores sêniors foram quem permitiram, deram uma bênção para que vocês estivessem aqui junto com os líderes de MAG local. Eu quero agradecer aos pastores e líderes da igreja local, né, que também abriram a casa, esse ambiente tão bem preparado para nos servir. E quero agradecer aos líderes de MAG locais e a todo o staff que se empenhou em tornar tudo isso aqui possível. Isso aqui não é fácil acontecer, pessoal. Isso aqui dá trabalho. Mas graças ao Pai e ao trabalho dessa unidade extraordinária que acontece no corpo e na família de Cristo, nós pudemos viver um dia extraordinário. Amém? Então dá o seu melhor aplauso para o Senhor, vai. Melhor aplauso para o Senhor. Fala, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Bora lá! Pega a sua Bíblia ou liga ela aí. Deixa ela ligada, preparadinha aí. Instagram fechado, WhatsApp fechado. Você que veio aqui solteiro e viu a morena, você que viu o moreno, não manda mensagem, segura um pouco aí, no final vocês se conectam. Vai lá! Eu quero falar uma coisa, galera. Ano passado nós estivemos aqui nessa base e nós estávamos falando de um tema que trouxe concordância à visão do ano passado. A visão do ano passado é que nós andássemos juntos em um só coração. E o MAG falou sobre o faz-nos um, entendendo que é uma obra do Espírito, o fato de nós vivermos em unidade. Por isso que o tema era faz-nos um. Não somos nós que conseguimos viver a unidade pela força dos nossos braços, mas é uma obra do Espírito Santo em nós que nos possibilita ser um com os nossos irmãos. Amém? Ok? Então, essa era a proposta do ano passado. E na C24 desse ano, a proposta foi o Evangelho que proclamamos. E nós, também em concordância com a visão da nossa igreja, nós estamos falando sobre o Proclame. A gente traz um nome mais jovem, um desenho mais legal, umas cores mais vivas, uma camiseta descolada. Mas a gente anda em concordância com a realidade daquilo que o Pai tem queimado no coração dos nossos pastores, em especial pastor Carlos Alberto, pastor Ronaldo e a casa deles. Então, quando nós olhamos para Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus fala assim, cara, você tem que fazer discípulos, você tem que pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E esses discípulos, vocês têm que levar ele até o batismo. Você precisa batizar ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Marcos, capítulo 16, verso de 15 a 16, o evangelista vai falar assim, o autor vai dizer assim, cara, prega o Evangelho para todo mundo, basicamente. Porque aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Aquele, porém, que não crer será condenado. Ou seja, ele nos mostra que nós temos então uma grande missão. Textos como Mateus 22, verso 36 a 40, quando o fariseu chega diante de Jesus e fala assim, Jesus, tem muita coisa para eu saber, mas qual que é o principal? O que eu preciso saber? De tudo. Se eu não conseguir saber tudo, o que eu não posso deixar de saber? Ou seja, o que é o principal? Qual é o maior mandamento? Aí Jesus diz assim, o maior mandamento é este, amarás o Senhor, o vosso Deus, sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Depois em João ele vem falando que você agora vai amar, não mais como a ti mesmo, mas vai amar como eu amei a minha igreja, dando a minha vida em favor dela. Então nós temos 2 grandes mandamentos e apenas
uma, pessoal, apenas uma grande missão, que é aquela que está lá em Mateus 28, 19 e Marcos 15, 16. Ok. Curioso é que ambos os textos, tanto em Mateus quanto em Marcos, são as últimas palavras praticamente de Jesus. Hoje o Brasil perdeu o maior comunicador da história dele. Alguns ousam dizer, e eu não ouso duvidar, porque eu também acho que pode ser talvez o maior comunicador da história da comunicação mundial. Silvio Santos morreu hoje aos 93 anos. E eu acho que não terão muitas pessoas que irão perguntar quais foram as primeiras palavras de Silvio Santos, porque provavelmente foi blá blá, mauê. Então a gente não sabe quais foram as primeiras palavras, mas eu tenho certeza que muita gente gostaria de saber, naquele quarto, naquele ponto da UTI, quando ele recebeu a família dele, quais foram as últimas palavras que Silvio Santos declarou. Não parece que as últimas palavras que a gente declara, elas têm um peso diferente? Não parece que assim, cara, eu tenho que falar alguma coisa, deixa eu falar o que é muito importante. E Jesus, ele usa, já ressurreto, claro, né? Ele vai trocar ideia com a galera dele, com a banda toda. Ele fala, mano, vocês vão agora pregar aquilo que vocês escutaram de mim, e vocês vão fazer discípulos. Ou seja, as últimas palavras dele, antes de ser assunto aos céus, mas já ressurreto, ainda não glorificado, foi que nós deveríamos proclamar o Evangelho. Ok? Até aqui faz sentido para vocês? Que é importante nós proclamarmos o Evangelho? Até porque foram as últimas palavras, as últimas instruções de Jesus. Para isso, eu quero que vocês abram, ou a galera vai projetar e vocês leiam, Colossenses, capítulo 4, versículo 17. Eu gosto bastante da NVI, mas apenas esse versículo eu vou usar na Almeida, eu vou usar, deixa eu ver qual, peraí. Eu vou usar a Almeida atualizada, galera, nessa aqui. Ela diz assim, ó, Colossenses 4, 17, na nova Almeida atualizada. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses assim: e digam a Arquipo, quem não tem filho ainda já separa esse nome aí, ó, atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Você consegue ler comigo agora? Vamos lá, 1, 2 e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Agora coloca o seu nome no lugar de Arquipo. Fala, eu, atente para o ministério que recebi do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Ok. Entenda uma coisa, o apóstolo Paulo estava encaminhando uma carta à igreja de Colosso. Era uma carta endereçada a uma igreja específica. E dentro dessa carta, já no final dela, no final do capítulo 4, ele faz uma ponderação específica para uma pessoa. Ele destaca uma pessoa, o Arquipo. Ele fala, Arquipo, eu quero te falar uma coisa. Presta atenção. Você tem um chamado. Coloca a primeira tela, por gentileza, se for possível. Eu fui chamado. Todos nós que estamos aqui essa noite recebemos do Pai um chamado, um comissionamento. Arquipo não foi diferente, o Pai não esqueceu ele, o Pai comissionou ele. E o Pai disse, Arquipo, o Paulo disse, Arquipo, presta atenção no chamado, no ministério que você recebeu do Senhor e cuida para que você possa cumprir a cabo essa missão. Eu entendo que se o Espírito trouxe essa instrução até os nossos dias, eu acredito que essa palavra, ela não era uma palavra que deveria ser endereçada apenas a Arquipo. Vocês concordam comigo? Se o texto veio até nós, se o Espírito trouxe até nós, e o apóstolo Paulo muito dificilmente falaria e registraria algo que fosse tão individual e que depois pudesse ser trazido para as futuras gerações. Eu imagino que essa instrução que o Arquipo recebeu é uma instrução que cada um de nós recebemos. Por isso que eu pedi para você, fala assim, eu preciso prestar atenção no ministério que o Pai concedeu a mim, para que eu possa cumpri-lo de uma forma extraordinária.
É essa a proposta. Arquipo é um cara que não é falado muita coisa sobre ele na Bíblia. Mas em Filemon, se vocês puderem me ajudar projetando aí, pessoal, por gentileza. Filemon, capítulo número 1, versículo número 2, vai dizer algo sobre ele também. Se puderem projetar aí, por favor, para mim, que vai me ajudar. Diz assim: a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Que igreja que se reúne em sua casa? O G100. Já tinha G100 nessa época, galera. A igreja primitiva de Colosso já vivia a realidade do G100, só não chamavam de G100 ainda, porque não havia comunidade da graça. Mas ele endereça também, ele também faz uma observação sobre o Arquipo. Ele diz que Arquipo era um companheiro de luta, era um cara que trabalhava no ministério. Então Arquipo não era um cara simplesmente que de vez em quando aparecia no culto, mas ele era um cara que dividia o fardo junto com Paulo. Era um cara que falava: mano, tamo junto, vamos nessa, mano velho, vamos acelerar, vamos trabalhar. Então, existem duas ideias sobre Arquipo. A primeira ideia, e se vocês puderem deixar projetado por gentileza, pessoal, Colossenses 4,17 vai ficar meio fixo, tá? Pode deixar projetado na tela, por favor. A primeira das duas ideias, ela é menos defendida, é que o apóstolo Paulo estava dando uma admoestação, estava corrigindo o Arquipo, estava falando assim: Arquipo, presta atenção, se liga, mano, em cumprir o seu ministério de uma forma digna. Então alguns acreditam nisso por quê? Porque os versículos anteriores, Paulo vai falar sobre a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que, embora ela já tivesse amado o Senhor, ela estava esquecendo do amor que tinha, do primeiro amor que tinha para com Jesus. Então alguns estudiosos acham que Paulo estava corrigindo o Arquipo. Mas essa é um entendimento muito pouco aceito. O entendimento mais aceito é que Paulo estava dizendo: Arquipo, eu quero fazer uma exortação, eu quero te dar um conselho. Cara, como você vai trabalhar, e como você já tem trabalhado comigo, presta atenção. Cara, se liga no ministério. Fica atento com o que você está fazendo. Contemple. Gaste tempo entendendo qual foi o seu chamado. Essa é a visão mais aceita, visto que para a maioria dos estudiosos, Arquipo provavelmente foi um pastor da igreja de Colosso. Então, seja qual for a ideia, ou uma correção de que Paulo está falando: Arquipo, você está se esquecendo do primeiro amor. Lembra da igreja de Laodiceia? Eles começaram bem, mas eles se esqueceram, eles se tornaram mornos. Lembra da igreja de Éfeso? Éfeso é uma igreja que eu também conheço as suas obras. Eu sei que perseveram na doutrina, colocam à prova os falsos mestres. Eu sei que eles abominam a doutrina dos nicolaítas, e eles também se afastam daquilo que é mal. Porém, uma queixa eu tenho contra vocês. Lá em Apocalipse, Jesus diz aos Efésios que vocês se esqueceram do primeiro amor. Então, seja qual for a nossa ideia, de qualquer forma, Paulo estava deixando ao menos, se não uma correção, uma admoestação, um conselho para Arquipo, que é a visão mais aceita. Ele estava falando: cara, preste atenção. E para isso, eu quero tratar com vocês 4 pontos, onde nós vamos entender sobre a nossa vida ministerial, baseado nesse texto que nós estamos projetados aqui no telão. Pedrinho falou, a Flávia falou e o Woody falou sobre verdades poderosas acerca da proclamação do Evangelho. Eu quero falar hoje com vocês, agora, né, não só hoje, agora, com vocês, sobre a forma de nós proclamarmos o Evangelho dentro da nossa frente de serviço, do ministério. Ou seja, de nós utilizarmos o lugar onde o Pai nos colocou para nós proclamarmos o Evangelho, que é mais ou menos a instrução que o apóstolo Paulo estava dando aqui aos Colossenses, em especial a Arquipo. Então, de 4 pontos, o primeiro nós vamos fatiar esse versículo usando a versão da Nova Almeida atualizada, que diz: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Nós vamos rachar em 4 partes. A primeira vai ser atente. Quem quer anotar, anota aí. Atente, a primeira parte. Atente. A segunda parte vai ser para o ministério. A terceira parte vai ser que recebeu do Senhor, que você recebeu do Senhor. E a quarta parte vai ser
cumprindo bem a sua tarefa. Amém. Pai, essa é a tua palavra, e agora que nós temos compartilhado ela, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Estamos partindo para o final de um encontrão, Pai, de tantas horas aqui juntos, onde o Senhor derramou o teu favor imerecido sobre nós. Que a tua graça continue sobre nós, Pai, e que nós possamos, no nome de Jesus, sairmos daqui conhecendo mais da plenitude de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E você diz? Amém. Eu vou pedir um favor, Lucão, rapidão. Você consegue correr aqui em cima, mas tipo no pique Olimpíadas mesmo? Pique Usain Bolt. Pode chegar aqui, não vai ser difícil não, prometo. Primeiro ponto é, qual é? Quem tá ligado? Não deu 20%, Uti. Vou apertar de novo. Quem tá ligado? Aê, a galera tá ligado, Lucão. Então beleza, o primeiro ponto é atente. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre nós colocarmos a nossa atenção. Colocar a atenção não é apenas ver. Por exemplo, posso ver o Lucão aqui passar fora, mas se eu parar e eu gastar tempo com o Lucão, eu comer 1 quilo de sal com ele, eu aprender quem é o Lucão, aí sim eu estou me atentando para a vida dele. E por que isso tem muito a ver com o chamado ministerial? Presta atenção. Lucão, vamos dizer que você vai colocar essa venda aqui, ó. Coloca na frente dos seus olhos ela aqui e segura nas laterais. Assim, fica com os olhos vendados. Vem um pouquinho mais para cá. Isso. Eu vou segurar no seu ombro, pode ficar tranquilo que você não vai... Provavelmente você não vai quebrar a perna. Fica tranquilo, que não é tão alto aqui. Vem andando comigo. Vem andando. Agora eu vou soltar você para continuar andando. Vai, pode andar. Eu tô do lado, pode andar. Ó, o cara confia. Pode ir. Tá de boa. Parou. Fica aí um pouquinho. Você está andando, agora pode tirar a venda, vai, pronto, fica aqui comigo. Veja bem, o Lucão ele está desenvolvendo o ministério, ele está fazendo algo, mas ele está fazendo algo sem prestar atenção. Então quando nós fazemos algo sem prestar atenção, a gente vai caminhando com os olhos fechados, dificilmente a gente vai andar no caminho certo, a gente vai começar a desviar um pouco a nossa rota, não vai? Se você fechar os seus olhos aqui embaixo e você tiver que atravessar de uma ponta a outra desse púlpito com os olhos fechados, muito dificilmente você vai conseguir fazer isso de uma forma bem executada. Você provavelmente vai se desviar daquilo que você foi chamado, não é verdade? É sobre isso que o apóstolo estava falando com o Agripo. É Agripo mesmo o nome do cara? Arquipo. Como que é o nome dele? Arquipo. Boa. Ele está falando isso pro Arquipo. Ele está falando, cara, presta atenção no ministério que você está desenvolvendo. Porque se eu pedir pro Lucas colocar essa venda e pular esse degrau e continuar andando vendado, muito possivelmente ele vai se machucar. Agora, quando nós andamos 1 passo, 2 ou 3, com os nossos olhos, sem atenção, e quando nós andamos 1, 2, 3 quilômetros com os nossos olhos tapados, sem atenção, não é muito mais fácil nós voltarmos ao lugar de segurança quando nós andamos pouco? É isso. Obrigado, Lucas. Um aplauso pro Senhor pelo Lucas. Pode descer, mano. É isso aí. O que o apóstolo Paulo está falando? Falando, Arquipo, você trabalha, você desenvolve ministério. Só que às vezes é necessário que a gente dê uma parada e a gente preste atenção naquilo que nós temos feito. Porque quando nós desenvolvemos o ministério, sabe aquele ministério que a gente começa a desenvolver na rotina? Cara, eu tenho G100, eu tenho supervisão de célula, eu tenho encontrão do MAG, mas eu já não paro mais para contemplar aquilo que eu me dispus a fazer, aquilo que o Senhor me chamou. Veja, o Senhor tinha um chamado para Arquipo, e o apóstolo Paulo falou, cara, de vez em quando dá uma parada, de vez em quando presta atenção, porque o texto de Coríntios diz, 1 Coríntios 12, né, diz que o Pai nos dá 9 dons espirituais, e lá em Efésios 5 dons ou 5 ministérios também, né? Lá em Efésios são 9 dons espirituais e 5 dons ministeriais ou 5 ministérios. Então nós temos ferramentas para fazer. O grande problema é que às vezes, pessoal, a gente começa a perder a nossa atenção, e perder a atenção é a famosa distração. Nós nos distraímos muito fácil, e por nos distrairmos muito fácil, nós negligenciamos o ministério pelo qual o Senhor nos chamou. Olha só, é muito interessante no meio da nossa vida cristã, às vezes a gente vê um traficante chegando na igreja, se convertendo, né? O cara se converteu,
mudou de vida, teve uma experiência, foi salvo, mas ele pode continuar levando a vida dele do mesmo jeito que ele levava? Ou ele precisa agora levar uma vida num padrão diferente? O que vocês acham? O cara foi salvo, o cara se converteu, se batizou, mas ele pode levar a vida do jeito que ele levava antes? Não dá, né, mano? É incompatível. Ele tem que prestar atenção no jeito que ele vai viver essa vida. Ou um homem ou uma mulher que entra numa igreja em promiscuidade, ele se arrepende, ele se converte, tem uma experiência com Deus, ele é salvo, mas ele pode levar a vida do jeito que ele quer? Não, ele precisa ter uma mudança de vida. Agora é interessante como nós muitas vezes não atentamos para a necessidade de nós proclamarmos o evangelho através do ministério que nós servimos, porque para nós fazemos quando dá. Eu faço quando dá, porque eu preciso adaptar a minha vida, a minha realidade. E se eu estiver afim, e se de repente não for muito custoso para mim, e se de repente isso aí não tiver que me tirar da minha zona de conforto, aí então eu desenvolvo o ministério. Presta atenção, pessoal. O Senhor nos chama para prestar atenção. Por que é que nós que somos da igreja não podemos servir o ministério nas frentes de serviço, a proclamação do evangelho, se nós exigimos isso daqueles, uma mudança de vida daqueles que entram na nossa igreja, que são salvos? Então o primeiro ponto é nós atentarmos se nós temos ou não desenvolvido o chamado que o Senhor nos comissionou para que o evangelho possa ser proclamado. O segundo, depois ele diz, atente para o ministério, E quando falamos de ministério, isso, obrigado, não tinha nem pedido, mas top de linha, os caras já vão antes, parabéns, obrigado. Quando nós falamos de ministério, nós não podemos desconfigurar ou desfigurar, melhor dizendo, aquilo que ministério significa. Ministério vem do latim ministerium, vem do hebraico mishat e vem do grego diaconia. E as três palavras, elas têm a mesma raiz, a mesma etimologia, que significa serviço. Ministério é serviço. Ministério é o lugar onde nós nos colocamos para servir a família de Deus dentro do reino. Ministério é o campo da promoção da vida de alguém que não sou eu. No ministério eu promovo a vida de alguém, e esse alguém não sou eu. Isso é ministério. Então, para que nós possamos nos atentar para o ministério, nós precisamos antes de tudo nos lembrar o que é ministério. Em Marcos capítulo, vou usar Marcos. Em Marcos capítulo 10, vocês podem projetar para mim a partir do versículo 35, por gentileza? Nós vamos entender aqui, numa passagem com Jesus e seus discípulos, o que é ministério. Marcos 10, capítulo 35, eu vou ler até o 44, se vocês puderem projetar, por gentileza. Olha o que o texto diz. Marcos 10, 35 para mim? Conseguem projetar? Se não, vou aqui. Marcos 10, vou aqui. 35 então. 35, 44 diz assim: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele quem? Jesus, e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. É legal que tem gente que vai para Jesus já falando: cara, eu quero que você faça antes de eu pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo ou serem batizados com o batismo que eu sou batizado? Podemos, responderam eles. Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com o qual eu fui batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá servir a todos.
Os discípulos, eles acreditavam em Jesus, mas eles esperavam um profeta que se assentaria no trono de Davi, um Salvador, um Messias, que resgataria Israel da opressão de Roma com um braço forte. Eles achavam que eles seriam libertados na matéria, na sociedade, e não uma libertação espiritual, que era a libertação que Jesus veio para nos garantir. Então, eles olham para Jesus e falam: Jesus, eu quero sentar à sua direita e outra à sua esquerda. É como se nós disséssemos: Senhor, eu só não quero sentar no seu lugar, porque o último cara que tentou sentar no seu lugar, deu ruim para ele caiu com uma galera junto. Mas eu quero ser o primeiro-ministro e o presidente da Câmara dos Deputados sentado ao seu lado quando o Senhor for rei. Ou seja, Paulo estava explicando para nós, falando sobre ministério, e Jesus explica sobre ministério, que ministério é o lugar de nós promovermos a vida do outro. Em João capítulo 13, Jesus ali, depois da ceia, de cantar, ele pega então uma toalha, cinge os lombos, pega uma bacia com um pouco d'água, ele vai até aos pés dos discípulos, e ele lava os pés dos discípulos. Então ele diz: vocês viram o que eu fiz? Eu, sendo mestre, fiz, façais o mesmo. Isso é ministério. Então nós precisamos nos atentar, para nós não nos perdermos, e nós não deixarmos de fazer aquilo que o Pai nos chamou, porque se nós dormirmos no ponto, nós não faremos. E nós temos que nos atentar para o quê? Para o ministério. Nós temos que atentar para o serviço. Nós temos que nos atentar para as necessidades das pessoas. Agora eu vou para o terceiro de 4 pontos. Terceiro de 4 pontos é que você recebeu do Senhor. Pessoal, o terceiro ponto é nós entendermos de quem nós recebemos. De quem nós recebemos? Nós recebemos um chamado, mas esse chamado ele não foi apenas um chamado do nosso líder de célula, do nosso supervisor de área, ou até mesmo do nosso pastor local. Esse foi um chamado que o Pai fez a cada um de nós. E se vocês puderem projetar para mim de novo aí, por favor, pessoal, eu vou pedir para vocês projetarem 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, para que nós possamos entender algo aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo número 12, por favor. Diz: eu dou graças a Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o... Ok, então o que esse texto de Paulo está falando? Está dizendo que, Paulo a Timóteo, o filho da fé dele, né? Está dizendo que nós fomos designados para um ministério, mas alguém nos chamou. E quem é esse alguém? Quem é? Esse alguém é Jesus, esse alguém é Deus, né? E todo o serviço que nós fazemos no reino, nós o fazemos em favor de alguém. Não precisa abrir, mas Colossenses 3:23 e Mateus 5 vai dizer que tudo aquilo que nós fazemos para a honra e para a glória do nome de Deus. Ministério é o lugar onde você serve o irmão, mas na verdade quem recebe a glória é o Pai, e isso nos traz prazer. Ministério é o único lugar onde você, entendendo que você recebeu um comissionamento do Pai, você o serve, não através de um serviço diretamente feito a Ele, mas um serviço feito ao próximo. Quando você prega o evangelho para alguém, quando você proclama, quando você atende alguém, quando você ora por alguém, você o faz, e o faz na verdade para Deus. Mateus capítulo 25, Jesus vai falar: cara, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, eu tive frio, me deste de vestir, estive doente, foste me visitar, mas eu também fui preso e tu também me visitaste. Aí os discípulos falam: cara, mas quando que aconteceu uma parada dessa? Quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos, a mim o fizeste. Amém? Então quando nós nos atentamos para o ministério, e quando nós entendemos o que é ministério e de quem vem o chamado ministerial, nós temos então um desafio muito maior em nós não pararmos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: por isso nós não desanimamos, embora o nosso homem exterior se corrompa, se canse, o nosso homem interior, ele se renova. Amém? Amém, pessoal? Às vezes você está aí, você está cansado. Às vezes está cansado de batalhar na tua célula, que parece que não tem crescimento. Às vezes está falando: cara, eu faço GD, eu faço reunião de supervisão, cara, eu estou nos cultos, e parece que a coisa não vai.
Parece que você está cansado, e a Bíblia diz: até o jovem se cansa, mas aquele que confia, aquele que espera no Senhor, ele renova as suas forças. Este voa alto com asas como de águia, esse corre e não se cansa, esse caminha e não se fadiga. O que o texto está falando? Quando nós temos o entendimento de quem veio esse chamamento, nós não paramos, nós não desistimos, porque aquele que nos chamou, ele também prometeu algo. Ele prometeu que nós teríamos um comissionamento, mas que ele seria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E lá em Hebreus o texto diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, quando nós entendemos de quem nós recebemos o chamado de proclamarmos o Evangelho, nós somos reanimados, reavivados. O apóstolo Paulo certa vez chegou para Timóteo e falou: Timóteo, cara, não liga, eles vão falar que você é jovem demais. Não liga, não se apaixona, não cai, não peca nas paixões da mocidade, mas seja exemplo no seu comportamento, na pregação do Evangelho. Pregue em tempo, fora de tempo, tenha um bom testemunho. O apóstolo Paulo está falando: cara, não desanima para Timóteo. Eu sei que sua barriga dói, eu sei que você tem problema estomacal, põe um pouquinho de vinho na água, para que passe a dor e continua. Qual é o bálsamo que você está precisando nessa noite aqui? Talvez você falou: André, eu já tentei proclamar o Evangelho várias vezes. Dentro da minha casa eu falo e ninguém aceita. Dentro da minha faculdade, no meu trabalho, na rua, dentro da minha igreja. E talvez você falou: cara, eu estou muito cansado, e eu vim aqui mais essa noite, porque eu quis vir mais uma vez, mas eu estou a ponto de parar. Não, volta, presta atenção no seu chamado, se atente para aquilo que o Pai te chamou. Lembre o que é ministério. Ministério é serviço, é trabalho, é labor. Não é algo fácil, não é algo fácil, mas é algo que facilita a vida das pessoas. É nós gastarmos o nosso tempo, a nossa vida em favor do próximo. O ministério é o campo onde a vida do outro é promovida. O ministério é o lugar onde você coloca as suas vontades, seus desejos, o seu lazer em segundo lugar para atender o teu irmão. E quando você entende quem te chamou, você fala: cara, eu não vou parar de proclamar o Evangelho. Amém? Amém? Faz sentido para vocês? Quando nós entendemos de quem nós recebemos esse chamamento, vocês têm noção que aquele que está sentado num alto e sublime trono, esse te comissionou, te chamou pelo nome. Esse é aquele mesmo que lá em Jeremias capítulo 1 versículo disse: eu te conheço desde quando você era substância informe dentro do ventre da tua madre, e eu já tinha te chamado, e eu já tinha te colocado como profeta às nações. Eu te conheço. Amém? É esse é aquele mesmo que Isaías em capítulo 6 chega lá depois do Gessém, chega no encontrão, olha para cima e fala: meu Deus, ai de mim, santo é o Senhor, agora envia-me a mim, porque agora eu aprendi que não é ai dele, ai dele, ai dele, ai dele, ai dele, ai dele, é ai de mim. Porque Isaías no capítulo 4 e 5 ele andava pela rua falando: ai de você, ai de você, de você, de você, de você, de você. E isso faz parte do trabalho dele, ele era remunerado para isso. O trabalho dele era ser boca de Deus naquela geração, e realmente ele precisa falar para as pessoas o que tem que ser corrigido. Mas no momento que ele contempla o chamado dele, quando ele entende que o Pai o comissionou para um chamamento, para que ele pudesse ir pregar o Evangelho, então ele fala: agora ai de mim, Senhor. E quando nós entendemos que é ai de nós, nós não nos importamos mais se nós formos abandonados, se mentirem sobre nós. Até porque na trajetória nossa, nós abandonamos pessoas, nós mentimos para pessoas, nós também machucamos pessoas. Mas o nosso Pai Celestial, o nosso Pai, Ele não usou isso para nos condenar. Mas quando nós ainda éramos inimigos de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, Ele nos alcançou quando nós ainda éramos inimigos de Deus, e agora nos deu a oportunidade de nós alcançarmos pessoas que ainda não são alcançadas. Por quê? Porque não provaram da graça maravilhosa de Deus, que existe através do momento que a fé vem, através da pregação do Evangelho. Amém?
Amém? Então isso tem que ser um motor, um propulsor nas nossas vidas, de que a gente não vai parar. A gente pode até dar uma paradinha para se atentar, para pensar o que é ministério e para lembrar de quem nos comissionou em nome de Jesus. Por último e não menos importante, é a parte final que diz: cumprindo bem a sua tarefa. É a última parte, me dê um pouco de atenção, por favor. Galera, presta atenção. Às vezes você vai falar: cara, eu estou prestando atenção, eu estou atento com o ministério, eu sou um cara atento, eu vou no GD, eu sou atento. Parabéns, galera, tem muita gente que leva com excelência, grande maioria leva com excelência. André, eu também sei o que é ministério, eu sei que é serviço. E André, eu também sei quem me comissionou, 3 pontos. Mas cara, a excelência, como que é essa parada aí? Posso explicar para vocês mais ou menos, para a gente ter um vislumbre do que seria cumprir bem a sua tarefa? Significa assim, não é só você fazer, é você fazer certo. Quem está mais perto, Jeff, dá um tiro rápido aqui, mano, aqui em cima comigo, um tiro rápido. Olha só, eu estou encerrando aqui, presta atenção em mim. Eu tenho 3 copos aqui, os 3 copos têm o mesmo elemento, H2O, de boa, fica tranquilão, Vitória não vai ficar viúva. Falei pro Jeff subir, Vitória já, mano, o que vai, meu Deus. Ó, copo número 1, copo número 2 e copo número 3, presta atenção. Pega esse aqui também, por gentileza. Tá. Os 3 copos têm o mesmo elemento, os 3 copos têm água, mesmo elemento. Então, pra gente parece que tá tudo bem. A gente está desenvolvendo o ministério e visualmente está legal. A gente está vindo no culto, a gente vem no encontrão, a gente participa dos acampamentos, que mais? GD, que mais? Supervisão, que mais? G100, né? A gente participa de tudo, vai no evangelismo. Está tudo bem. Mas nem tudo que reluz é ouro. Dos 3 copos, um deles recebeu um elemento diferente. Um deles recebeu um pouco de vinagre. Fica tranquilão que você não vai morrer, mano. Mas eu vou pedir para você tomar um pouco dessa água primeiro aí. E tenta tomar os 3 sem mostrar para eles qual é o que tinha vinagre. Pode ser? Tenta ficar firmão. Se tiver um irmão que quiser ficar atrás aqui, para repente se ele cair. Gostoso? Copo número 1, maravilha, H2O, fresquinha. Copo número 2. O cara é brabo, hein, Woody? O cara é brabo. Tranquilão, ó. Nem franziu a testa. De boa? Copo 3. Mano, você é brabo mesmo, hein? Você tomou vinagre de boa assim, mano. Vitória, brabo. Um aplauso para Jesus pelo Jeff. Obrigado, Jeff. Obrigado. Pessoal, talvez não faça tanto sentido, mas eu pensei nessa dinâmica, gostaria que fizesse. O que eu estou querendo dizer para vocês? Às vezes as coisas parecem que estão sendo feitas certos, mas não estão. O Jeff, ele tomou água aqui de 3 copos. Parece que os 3 copos fornecem a mesma coisa. Parece que se nós bebermos água nos 3 copos, nós teremos a nossa sede satisfeita, né? João capítulo 4, né? Nós teremos a nossa sede satisfeita se nós bebermos de qualquer uma dessas águas. Mas não é. Um desses copos tinha vinagre mesmo, Jeff? Confirma? Tinha mesmo? Tinha, né? Tinha? Tinha. Então um dos copos tinha vinagre. Mas se nós apenas estivermos fazendo por fazer e não estivermos atentos na excelência que a gente entrega, muitas vezes, pessoal, nós vamos trabalhar sem agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, que o nosso desejo é agradar o nosso Pai. Sabe, pessoal, aqui, pessoal, nós não estamos falando apenas de fazer, apenas de não abandonar, mas nós estamos falando em continuar e continuar com excelência. Então, eu não deixo o ministério, eu me coloco à disposição, mas eu procuro, nesse 4º ponto, cumprir bem a tarefa pelo qual o Pai me chamou. Amém? Então era isso que eu queria destacar nessa noite com vocês, pessoal. Eu queria destacar com vocês que nós precisamos nos atentar para o ministério que o Senhor nos chamou, que nós precisamos saber o que é esse ministério que o Senhor nos chamou e para que ele serve. Nós precisamos saber quem foi que nos comissionou e nós precisamos realizar bem
essa tarefa. O apóstolo Paulo termina a vida dele e os últimos instantes da vida dele, antes dele chegar na frente do carrasco que ia cortar a cabeça dele. Ele fala assim: quanto a mim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Então o apóstolo Paulo está falando: eu fiz aquilo pelo qual eu fui comissionado. Mas o apóstolo Paulo, ele não era alguém apenas preocupado em cumprir, mas ele era preocupado em cumprir com excelência. Por isso que ele diz aos Coríntios: é importante que nós agrademos o Pai. Por último, eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui. Quem aqui tem, levanta a mão, quem aqui tem 3 filhos, levanta a mão. 3 filhos. Deixa eu ver, tem aqui, Samuca não está aí não? Tem alguém com 3? Levanta a mão. Com 3 tem. Com 4, alguém tem com 4? Com 4, dou-lhe uma. Alguém? 4? Ninguém? Ali? Não? 3 filhos é o máximo. Como que é seu nome? Andréia? Tá bem de nome. Andréia, veja bem. Você tem 3 filhos. Você ama um mais do que o outro? Tipo assim, eu amo o primeiro mais que o segundo, porque ele é primeiro. Ou o terceiro, porque... Não, né? Você ama os 3 filhos iguais, né? Agora presta atenção. Depende daquilo que eles fazem, você não vai... Se eles fizerem algo que você não gosta, você não vai deixar de amá-los. E se eles fizerem, você não vai amar eles mais, porque o amor seu já é total para com eles. O Pai conosco é assim também. Não importa o que a gente faça de errado, o Pai não vai nos amar menos. E não importa o quanto a gente acerte, nossa, como eu sou bom nisso, o Pai não vai te amar mais porque você acertou. Porém, o quanto nós o agradamos, aí sim. Por exemplo, a Andréia tem 3 filhos. Se o filho número 1, o primogênito dela, ele tira na média 5 na escola, na média 5. Ele vai se esforçar e ele tirou 8. Vai agradar a Andréia, não vai? Porque ele se esforçou. Só que ela tem um segundo filho que tira 10, só tira 10. E por ele não se esforçar, ele acabou tirando 7. Mais do que geralmente tiraria o primeiro filho. Só que ela vai se agradar com o filho que apresentou menos desempenho, ali menos números, do que ela se agradou com o outro que apresentou um número às vezes maior do que a média do outro. Por quê? Porque o outro não procurou fazer algo que agradasse ela. Com o Pai é algo semelhante, é algo parecido. O Pai não irá nos amar mais pelo que nós fazemos, mas Ele irá se agradar mais. Importa que nós o agrademos. E proclamar o Evangelho através do ministério que nós servimos nos nossos MAGs, células e comunidades locais, com certeza irá agradar ao Pai. Pode se levantar por gentileza em nome de Jesus. Se a banda quiser vir aqui para fingir que está terminando. Galera, eu falei bastante. E talvez você falar, mano, eu não vou lembrar de tudo que você falou, mas resume aí. Nós precisamos desenvolver o ministério com os olhos abertos. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. A gente precisa entender o que é ministério. Nós precisamos entender quem nos comissionou. E por último, nós precisamos fazer com excelência. Não é sobre multiplicar, como o Nando falou aqui no começo, não é questão de, cara, minha célula tem 20, a do cara tem 10, a minha é melhor. Não. Tem um texto lá em Mateus que Jesus fala que teve um cara que recebeu 5 talentos, multiplicou, outro recebeu 2, multiplicou, e está tudo bem. Um entregou 10 para Deus, o outro entregou 4. Deus falou, cara, me agradou mais do que entregou mais? Deus falou? Não. Deus se desagradou daquele que recebeu 1 e escondeu. Talvez essa noite você está aqui e você está escondendo esses talentos, porque te machucaram na caminhada cristã. Você está há anos procurando desenvolver um ministério e, cara, parece que a coisa não está acontecendo como você espera, ou como eu espero. Mas o interessante do Evangelho é que nós não precisamos que aconteça do jeito que a gente quer, mas do jeito que o Pai espera que aconteça, amém? Alguns evangelistas, como por exemplo Billy Graham, que está até marcado aqui, né, na nossa arte, ele não se tornou um pastor local, se tornou um grande evangelista. E qual que é
a vantagem dele em cima de um pastor local que cuida de uma pessoa? Nenhuma, porque o Pai nos chamou com propósitos diferentes, mas existe um propósito, que é o mesmo para todos nós. O de Mateus capítulo 28, versículo 19, de nós fazermos discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é sinal que eles aceitaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É sinal que a proclamação do Evangelho os alcançou. Então nessa noite, eu queria que, se você aceitasse o desafio, colocasse a mão no seu coração e começasse a se lembrar do momento que o Pai te chamou. E não que isso seja algo apenas emocional, mas também racional, porque o nosso culto a Deus, o apóstolo Paulo fala que é racional. Você vai falar: Pai, eu preciso que o Senhor me lembre daquele momento onde o Senhor me chamou. Eu quero prestar mais atenção no ministério. Eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero entender que ministério é servir e não ser visto. Eu quero entender que ministério é o campo missionário no qual a vida do outro é promovida, ainda que para isso ele precise me trair. Porque, como bem canta o Rodolfo naquela canção, se preciso for, Pai, que das minhas feridas saiam poder para curar. Você está disposto a realmente receber essa comissão e, se necessário for, ser ferido, porque das suas feridas sairá poder para curar? Levanta a mão de verdade quem tem disposição para isso nessa noite, de falar assim: Jesus, eu não me importo de ser traído, eu não me importo de ser abandonado, até porque eu sei que no caminho haverão traições, mas haverão muito mais pessoas que serão apresentadas a mim, apresentadas para cooperar nesse ministério que um dia o Senhor me vocacionou. Mantenha sua mão levantada e vai falando: Pai, me lembra do dia que o Senhor me chamou para esse ministério. O Senhor me chamou para o ministério, Pai, para que eu pudesse influenciar pessoas, para que eu pudesse marcar uma geração. Pai, que nesse momento a nossa face não precise, Senhor, ser revelada, mas que nós sejamos um ministério sem face. Seja a face de Cristo a única apresentada através daquilo que nós fazemos. Eu quero que você levante mãos santas agora, e vai primeiro adorando o Pai. Fala: Pai, obrigado por ter me chamado. Agradece Ele porque Ele te chamou. Ele poderia apenas ter te salvo e falado: cara, você está salvo, mas quem vai trabalhar para mim não é você, são os anjos. Mas não, Ele disse: são vocês. Eu conheço vocês, eu sei das limitações, eu sei, mas eu quero que vocês levem o Evangelho para todas as nações. Vai falando: Pai bendito, obrigado, Pai. Obrigado por me comissionar. Obrigado porque, mesmo eu não tendo nada para te oferecer, o Senhor ofereceu o melhor em meu favor, para que eu pudesse oferecer algo em favor do próximo. E o próximo não fala apenas daquele que mora do lado da minha casa, mas o próximo é aquele que eu tenho a próxima oportunidade de falar acerca de Jesus. O próximo não é aquele próximo que está na minha lista de nomes para evangelizar, mas o próximo é aquele que está na lista de Deus para salvar. O próximo é aquele cujo qual o Senhor apresentará a mim, e eu preciso estar atento ao ministério que o Senhor me chamou. Eu preciso lembrar do que é ministério. Eu preciso lembrar que ministério é servir e não ser visto. Eu preciso lembrar que foi o Senhor que me comissionou, e eu preciso fazer com excelência. E fazer com excelência, fazer o melhor dentro da realidade que nós temos, até que nós não tenhamos algo melhor para fazer. Vai dizendo: Jesus, me lembra, Senhor. Eu não quero ser como aquela igreja que o Senhor conhecia as obras, aquela igreja que trabalhava, que desenvolvia ministério, que se reunia nas reuniões dominicais, nos encontrões do sábado, nas células durante a semana, que participava da EBD, mas que recebia uma queixa do Senhor, que tinha perdido o amor. Que o nosso amor possa ser expresso, Pai, em serviço, em obras, porque nós não fomos salvos por obras,
mas nós somos salvos para obras. Porque a fé, conforme diz Tiago, sem obras é morta. Pai, cadê as obras? Cadê as obras que nós praticávamos no início? Cadê o desejo de nós proclamarmos o Evangelho para todas as pessoas? Pai, talvez nós estejamos hoje como Jonas, fugindo do chamado de pregar para aqueles que nós achamos que de repente não são o nosso alvo. Mas o Senhor fala: eu vou te levar de volta para Nínive. Se você estiver querendo ir para Tarsis nessa noite, eu vou te pegar e eu te levarei de volta para Nínive. E nessa noite o Senhor te dá uma chance de você se lembrar de proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Porque você não sabe quem vai crer, você não sabe quem vai ser batizado, mas aquele que crer e for batizado vai ser salvo. E nós sabemos disso. Pai, não nos permita ter um espírito parecido com o de Jonas. Não nos permita escolher o fórum, o lugar, o conselho, a mesa onde nós proclamaremos o Teu Evangelho. Se o Senhor tem feito sobrar alguma coisa para nós, que não seja para construir muros maiores, que não seja para erguer muros de divisões, mas que seja, Pai, para construir mesas maiores. Em Lucas capítulo 15, na terceira parábola, o Senhor diz: quando o filho pródigo veio, tinha um lugar na mesa para ele. E quando o filho que permaneceu na casa, mas sem atenção, ele disse assim: pai, eu estive aqui te servindo, eu estive todo o tempo com o Senhor, e eu não tive um favor do Senhor. Então ele ouviu: filho, tudo o que eu tenho é seu. Mas aquele que foi perdido voltou, e por isso farei uma festa para celebrar a volta daquele que foi perdido. Talvez eu, você que nos assiste, somos aquele que perdeu não a fé em Jesus, mas o desejo de sermos plantados dentro de um ministério e desempenharmos o nosso serviço em favor do próximo. Jesus, que nessa noite haja um convencimento, um batismo do Teu Espírito Santo sobre nós, de que a nossa função é promover o outro. Nós temos duas bacias para escolher. Tem uma bacia de lavar as mãos, como Herodes pediu a bacia, lavou as mãos e disse: eu sou inocente do sangue desse justo. Essa é uma bacia que nós podemos pegar. Nós podemos tomar a bacia de Herodes e falar: eu lavo as minhas mãos, esse sangue não compete mais a mim. Mas tem uma segunda bacia nessa noite, uma bacia que vem acompanhada de um pouco d'água e uma toalha. Só que essa bacia, nós precisaremos nos ajoelhar para pegar essa bacia, porque essa bacia vai nos fazer lavar o pé dos nossos irmãos, vai nos fazer sair de um lugar de liderança, de cargo, para falar: meu irmão, eu não prefiro púlpito, eu prefiro pé sujo, eu prefiro mesa. Porque quando eu te levar para a mesa, eu não vou enxergar o teu pé, eu vou enxergar os teus olhos. Na mesa ninguém vê pé, na mesa a gente só enxerga os olhos. Na mesa a pessoa tem a mesma altura que nós, ninguém é mais alto. Eu vou entregar para o time de adoração, mas eu quero fazer um último pedido. Se você pode, claro, e se sente à vontade com isso, eu quero que você se coloque de joelho agora. Eu quero que você se coloque de joelho, de uma forma profética. Você se coloque de joelho e fale: Senhor, esse é o lugar que eu estou assumindo agora. Esse é o lugar que eu estou assumindo agora. De joelhos eu sirvo o Senhor, mas de joelhos eu também sirvo o meu irmão. Uma igreja que permanece de joelhos é uma igreja que avança, e as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Vai dizendo, vai declarando: Senhor, é de joelhos que eu quero te servir, mas é de joelhos que eu quero servir o meu próximo. Você pode declarar isso?